Olá, meus amigos e minhas amigas. A situação na Ucrânia se intensificou novamente, com ataques aéreos russos atingindo as principais cidades do país. De acordo com autoridades ucranianas, pelo menos 4 pessoas foram mortas e outras 6 ficaram feridas nos ataques noturnos a Kharkiv e Kiev. Em Kherson, no sul da Ucrânia, mais 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas em bombardeios que ocorreram logo no início da manhã. Kharkiv, foi uma das áreas mais atingidas, principalmente no distrito de Osnoviansk, onde, segundo o prefeito Ihor Terekov, 4 civis perderam a vida durante a madrugada de terça-feira. Já em Kiev, que é a capital, os fragmentos de um drone russo abatido caíram sobre a cidade, incendiando um edifício residencial e ferindo 6 pessoas. A administração militar de Kiev divulgou imagens mostrando carros e um prédio em chamas na região oeste da cidade, enquanto o serviço de resgate se mobilizava para remover os destroços e socorrer as vítimas. Os ataques não foram isolados. Na região de Kherson, a população enfrenta uma realidade de bombardeios constantes. As áreas próximas à linha de frente têm sido alvo quase que diário de artilharia, drones e mísseis russos. Segundo informações do governador local, Alexander Prokudin, essas áreas próximas à linha de frente têm sido alvo quase que diário de artilharia, drones e mísseis russos. Entre as vítimas recentes estão um homem de 62 anos e uma mulher de 66, ambos atingidos pelo fogo de artilharia russa. Em resposta, a defesa aérea ucraniana relatou que, dos 48 drones lançados pelos russos durante a noite, conseguiu derrubar 26. Mesmo assim, a intensidade dos ataques evidencia a persistência da estratégia russa de desgastar as forças e a população ucraniana por meio de bombardeios contínuos. Bom, enquanto isso, o discurso nuclear volta à pauta. Putin realizou mais um exercício com armas nucleares essa semana. É o segundo em apenas 2 semanas. A gente fica se perguntando qual a mensagem que ele quer passar com isso. É só para intimidar ou a ameaça é real? Bom, Putin está demonstrando que a Rússia está preparada para usar armas nucleares se considerar necessário. É um recado claro para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos, de que a Rússia não vai recuar e está disposta a elevar o nível do conflito. Mas será que ele usaria mesmo? Será que ele apertaria o botão? Bom, o próprio Putin afirmou que o uso de armas nucleares seria uma medida extremamente excepcional, mas que elas precisam estar prontas para uso. Ou seja, ele não descarta essa possibilidade, o que é assustador. Os Estados Unidos estão acompanhando a situação com atenção e já expressaram preocupação com a possibilidade da Rússia usar armas nucleares táticas. Inclusive, em 2022, o governo americano alertou Putin sobre as consequências se ele fizesse isso. Putin também já alertou que um ataque com armas ocidentais ao território russo poderia justificar um ataque nuclear até mesmo contra um país não nuclearmente armado. Tá, mas e se a Rússia atacar um país da OTAN? Isso seria o início da Terceira Guerra Mundial? E aí que está a preocupação. Um confronto direto entre a Rússia e a OTAN poderia desencadear uma guerra em escala global, com consequências devastadoras para todo o mundo. Tanto Putin quanto Biden já alertaram sobre esse risco. É um cenário, que ninguém que conhece o poder dessas armas gostaria de ver. Nós não estamos falando de videogame ou de assistir uma guerra pela TV ou pelo celular. É sofrer consequências diretas disso. Mesmo que o uso seria só para uma situação extrema, a Rússia tem investido bastante em armas nucleares. Moscou possui o maior arsenal nuclear do mundo. E para vocês terem uma ideia, juntos, Rússia e Estados Unidos controlam 88% de todas as ogivas nucleares do planeta. Bom, Putin vê esse poderio nuclear como um trunfo estratégico e um fator de dissuasão contra seus inimigos. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre a nossa novela, a possível entrada da Coreia do Norte no conflito. Dia a dia temos visto notícias de que os coreanos podem estar enviando tropas para a Ucrânia para lutar ao lado da Rússia. Mas será que isso é realmente possível? Bom, a resposta é sim. Há realmente uma chance. A OTAN e a Coreia do Sul têm expressado preocupação com essa possibilidade, e a movimentação de tropas norte-coreanas em direção à fronteira com a Rússia tem deixado a comunidade internacional em alerta. Agora, qual seria o interesse da Coreia do Norte em se envolver nesse conflito? O que eles ganhariam com isso? Essa é uma pergunta interessante. Bom, a Coreia do Sul, por exemplo, está preocupada com o que a Rússia pode estar oferecendo à Coreia do Norte em troca desse apoio militar. Pode ser tecnologia, armas ou até mesmo apoio político. Essas são algumas das motivações que podem estar por trás dessa decisão. Zelensky já se reuniu com o presidente da Coreia do Sul e falou de sua preocupação com a escalada do conflito. Ele diz temer que a guerra se internacionalize ainda mais, tornando a situação ainda mais complicada para todos os envolvidos.
Bom, gente, eu particularmente acho que isso, na verdade, interessa a Zelensky, ou seja, o envolvimento direto da OTAN, apesar de sua alegação, estaria entre suas estratégias para derrotar a Rússia e salvar a Ucrânia. Agora, quais seriam as implicações globais dessa possível aliança entre Rússia e Coreia do Norte? Bom, especialistas afirmam que essa aliança pode fortalecer a posição da Rússia e da Coreia do Norte em relação à China, além, é claro, de enviar uma mensagem para os Estados Unidos e seus aliados. Isso poderia mudar o equilíbrio de poder e aumentar as tensões internacionais. Ou seja, a gente vai muito além dos interesses locais de Zelensky, e essas variáveis complexas globais não entram em seus cálculos. Tá, mas olhando sob o ponto de vista mais restrito e imediato, quanto ao impacto da entrada da Coreia do Norte no campo de batalha, será que eles realmente podem fazer a diferença no conflito? Bom, alguns especialistas acreditam que a quantidade de tropas norte-coreanas, ao menos esse número inicial, não seria suficiente para mudar o curso da guerra. Ou seja, na visão desses especialistas, o impacto seria mais político do que militar. No entanto, é importante lembrar, gente, que a Coreia do Norte possui um exército numeroso, e isso não pode ser ignorado. Segundo informações do Pentágono, o número de tropas norte-coreanas enviadas para treinamento na região leste da Rússia aumentou para 10 mil soldados. Um salto bem importante em relação aos 3 mil estimados na semana passada. Esse aumento expressivo acaba evidenciando a intensidade e a dimensão desse apoio militar entre Pyongyang e Moscou. Segundo parlamentares sul-coreanos que receberam um relatório da agência de inteligência do país, o exército russo estaria tentando ensinar aos soldados norte-coreanos a terminologia militar, mas em russo. E isso por si só já revela um desafio logístico e linguístico bem considerável, mas também sinaliza uma integração cada vez maior entre as forças dos dois países. Gente, afinal, nossos 25 mil pracinhas foram para a Itália lutar junto com os britânicos e com o tio Sam sem saber falar inglês. Bom, em troca, Moscou continua fornecendo suporte técnico à Coreia do Norte para ajudá-los a desenvolver uma frota de satélites espiões. Isso é um ponto importante, pelo fato de que indica uma troca de apoio estratégico, onde a Rússia contribui com tecnologia em troca do envio contínuo de armas norte-coreanas para suas operações militares, principalmente na Ucrânia. E agora, se tudo se confirmar, com tropas para a linha de frente. Bom, gente, saindo do conflito ucraniano, vamos falar sobre a visita do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, à China. Isso mesmo, Fico vai passar uma semana na China se reunindo com a cúpula do governo chinês, incluindo aí o presidente Xi Jinping. E pelo que ele declarou, essa é a viagem mais importante do ano para ele. Gente, parece que a Eslováquia quer mesmo estreitar laços com a China, especialmente na área econômica. A pergunta que fica é, por que isso? A Eslováquia não faz parte da União Europeia e da OTAN? Pois bem, gente, a resposta está nas insatisfações de Fico com algumas políticas da União Europeia, principalmente em relação à Ucrânia. Viu como não dá para fugir? Olha a Ucrânia aí de novo. Então, ele tem criticado as sanções contra a Rússia e, assim como o Orbán da Hungria, vê na China uma alternativa interessante para parcerias estratégicas. Tá, beleza, mas o que a Eslováquia e a China podem ganhar com essa aproximação? Bom, a Eslováquia tem uma indústria automobilística forte e a China, como sabemos, é um mercado gigantesco para carros. Não sei se vocês lembram, mas a Eslováquia foi um dos países da União Europeia que se opôs à taxação de carros elétricos chineses, por exemplo. E tem mais, uma empresa chinesa, a Gotion, está planejando construir uma fábrica de baterias para carros elétricos na Eslováquia, e isso em parceria com a empresa eslovaca, a Inobat. Ou seja, gente, a China investe na Eslováquia e a Eslováquia ganha empregos e tecnologia. Fico, que é aliado do líder húngaro Viktor Orbán, tem sido bastante crítico em relação às políticas da União Europeia sobre a Ucrânia. Assim como Orbán, ele se posicionou contra as sanções impostas à Rússia e vê na China uma oportunidade promissora para estabelecer parcerias estratégicas. Agora, será que essa aproximação com a China pode gerar algum atrito com a União Europeia? Com certeza. A política externa da Eslováquia está dando o que falar no bloco. Afinal, a União Europeia, embora não seja tão refratária quanto os Estados Unidos, tem uma posição mais cautelosa em relação à China, enquanto a Eslováquia, assim como a Hungria, está buscando uma relação mais próxima. Essa divergência de visões pode acabar gerando tensões dentro do bloco europeu. Bom, e por falar em Orbán, parece que o apoio dele ao resultado das eleições na Geórgia está incomodando a União Europeia. Mas afinal, o que aconteceu nessas eleições que fez com que todos ficassem tão incomodados com o apoio da Hungria?
Bom, gente, a situação começou a esquentar quando o partido governista, o Sonho Georgiano, conquistou a maioria dos assentos parlamentares. Bom, até aí nenhum problema. Mas aí surgiram várias acusações de irregularidades no processo. Estamos falando de pressão sobre eleitores, possível compra de votos e outros relatos. A OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e observa eleições, declarou que o ambiente estava tenso e apontou que havia sinais preocupantes. E aí a União Europeia reagiu a tudo isso. E é aí que entra a polêmica. Como vocês sabem, Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, está atualmente à frente do Conselho da União Europeia. Imagine o que representa para o bloco ele visitar a Geórgia e elogiar as eleições dizendo que foram justas e democráticas. Claro que vai gerar muita controvérsia. Logo, países da União Europeia como Alemanha e França criticaram a atitude dele, dizendo que a visita foi precipitada e que ele não representava toda a União Europeia nesse posicionamento. Mas Orbán não parou por aí. Ele também defendeu publicamente a adesão da Geórgia à União Europeia e afirmou que o resultado das eleições representava uma escolha pró-europeia. No entanto, a Comissão Europeia foi enfática em pedir uma investigação detalhada sobre as supostas irregularidades. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, falou que a decisão sobre o futuro da Geórgia precisa vir do próprio povo sem interferências, ou seja, fazendo o que ela já está se acostumando a fazer, mandando a indireta para o Orbán. Parece que o futuro da Geórgia está em uma encruzilhada. O país deseja entrar na União Europeia, mas o relacionamento está longe de ser tranquilo. Bruxelas tem criticado duramente o governo georgiano por aprovar legislações que enfraquecem a democracia e se assemelham a práticas autoritárias, muitas vezes associadas à Rússia. As leis que exigem o registro de ONGs e de meios de comunicação com financiamento estrangeiro e as ameaças de restringir a atuação de opositores políticos são alguns dos principais motivos de atrito. O que fica claro é que as tensões estão crescendo e os líderes da União Europeia já anunciaram que vão se reunir em Budapeste em breve. A situação da Geórgia certamente vai ser um dos tópicos principais da pauta. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.